Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 18 de junho. Por 10 votos a 1, o plenário do Supremo Tribunal Federal decide pela constitucionalidade e prosseguimento do chamado inquérito das fake news, que apura a divulgação de notícias falsas, ameaças e ataques aos ministros da Corte. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Antes de proclamar o resultado, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, afirmou que os autores das ameaças devem ser responsabilizados. Não podemos banalizar ataques e ameaças ao Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição da República. Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, é preso em operação conjunta da Polícia Civil de São Paulo e Ministério Público. Superior Tribunal Militar condena a mulher que fraudou 285 vezes documentos da Capitania dos Portos. Nesta quinta-feira, por videoconferência, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser constitucional inquérito que apura a disseminação de fake news e ofensas aos ministros da Corte. O julgamento desta quinta-feira começou com o voto do ministro Marco Aurélio. Ele defendeu a liberdade de críticas contra o Supremo Tribunal Federal, uma garantia constitucional. Marco Aurélio também afastou a possibilidade do Poder Judiciário participar da fase pré-processual e da coleta de provas. Para o ministro, ao assumir as investigações das fake news, o STF teria ultrapassado os limites da organização processual. No inquérito 4.781, cuja instauração foi feita por magistrado e cuja condição investigatória está sendo feita por magistrado sem participação do Ministério Público, em afronta à Constituição e ao sistema acusatório. O ministro Celso de Mello seguiu o entendimento da maioria. O decano afirmou que o inquérito aberto no Supremo é legítimo mecanismo de autodefesa do tribunal. Celso de Mello lembrou que a investigação mira atos criminosos produzidos pelo que considerou máquina de notícias falsas, difundidas por grupo à semelhança de organizações criminosas. E lembrou que a liberdade constitucional de expressão não ampara e nem protege atos criminosos. Os resultados obtidos ao longo dessa investigação revelaram a existência de um aparato delituoso, cujo suporte operacional reside em uma verdadeira máquina de fake news, que operava e que ainda continua a fazê-lo com apoio em diversos núcleos, um dos quais o núcleo financeiro, viabilizador do custoso funcionamento de sistemas organizados com divisão de tarefas e atribuições próprias. O julgamento da ação apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade para suspender as investigações das fake news no Supremo começou na quarta-feira da semana passada, dia 10 de junho, foi retomado ontem e terminou nesta quinta-feira. Ao final, os ministros reconheceram por maioria a constitucionalidade da portaria que instaurou o inquérito destinado a investigar as fake news, os ataques contra os membros do STF e seus familiares e os financiadores desses atos. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, em seu voto disse que o Supremo não vai aceitar a banalização das fake news e dos ataques contra os membros da Corte que procuram desestabilizar a democracia. Aceitar as fake news como um fenômeno inevitável é permitir que a política do ódio, da violência e da intolerância e que atitudes extremistas possam ser aceitas sem a necessária responsabilização. É aceitar que nada pode ser mudado, que nada pode ser feito. A instauração deste inquérito se impôs e se impõe, não porque o queremos, não porque o gostemos, porque não podemos banalizar ataques e ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Não podemos banalizar ataques e ameaças ao Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição da República. Dias Toffoli citou uma série de ataques nas redes sociais
que jogaram parte da população e da imprensa contra o STF. Outras situações como esta já eram cotidianamente divulgadas na imprensa. Investigações ilegais, ou melhor, inexistentes. Investigações fake, feito por membros da Receita Federal. Investigações fake, porque elas não existem. Elas nunca existiram. Nunca existiram. Por agentes de Estado. Plantadas depois na imprensa. Aliás, um desses agentes foi preso, porque extorquia. Inventava investigações e depois extorquia. Não há mais espaço para se tolerar ou admitir esse tipo de estratagema autoritário, que, repito, tem o objetivo claro de enfraquecer nossa democracia, de constranger a magistratura, como forma de intimidação e represália, a livre atuação e a independência do Poder Judiciário. E quem também acompanhou esse julgamento sobre o inquérito das fake news é a nossa consultora jurídica Karina Zuccolotto. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. 4 sessões de julgamentos e chegaram à conclusão, por maioria, que o inquérito prossegue. Prossegue, é legal, é constitucional. Apenas o ministro Marco Aurélio, na sessão de hoje, abriu um voto divergente, mas ficou solitário. Segundo o ministro Marco Aurélio, o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que daria essa autorização ao presidente da Suprema Corte, Dias Toffoli, para abrir esse inquérito e essa investigação no âmbito do Poder Judiciário, não teria sido recepcionado pela Constituição de 88. O Regimento Interno do Supremo, ele foi editado antes da Constituição de 88, mas foi por ela recepcionado, ou seja, é compatível com o texto constitucional na medida que foi considerado como uma lei ordinária. E para os ministros, na maioria que se formou, o artigo 43, ele é absolutamente compatível com o sistema constitucional. A mesma opinião não teve o ministro Marco Aurélio hoje, que abriu essa divergência, julgando procedente a ação para declarar inconstitucional e impossível, na verdade, que o Poder Judiciário não poderia atuar como investigador na medida em que, posteriormente às investigações, ele que vai ter que julgar. Então, para o ministro, isso seria uma violação ao princípio do sistema acusatório, que foi o sistema adotado pela Constituição a partir de 88. Mas, como eu disse, voto vencido, voz única no plenário. Por 10 votos, os ministros concluíram que é constitucional, é possível, segue inquérito das fake news aqui no Supremo e sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Mais detalhes no final de semana com o plenárias. E na semana que vem já tem encontro marcado também com mais sessões plenárias na quarta e na quinta-feira. Obrigado, Karina. O ministro Edson Fachin completou essa semana 5 anos no Supremo Tribunal Federal. Hoje ele divulgou um balanço das decisões relativas aos processos da Operação Lava Jato. A Lava Jato é um dos maiores escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro da história do país. No centro das investigações, um esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. Os envolvidos, políticos, empresários, doleiros, empreiteiros. O ministro Edson Fachin foi sorteado relator da Lava Jato no Supremo depois da morte do ministro Teori Zavascki, que era o responsável pela operação. Desde que assumiu a relatoria em fevereiro de 2017, o ministro Edson Fachin já proferiu 11.468 decisões e despachos em ações penais, inquéritos, petições e ações cautelares sobre a Lava Jato. Segundo o relatório divulgado pelo gabinete do ministro, cerca de 920 milhões de reais foram arrecadados em multas fixadas em 113 acordos de colaboração premiada. 4 ações penais já foram julgadas, sendo que 3 resultaram em condenação e 1 em absolvição. O ministro Edson Fachin ainda tem nas mãos 37 inquéritos sobre a Lava Jato. E você vai ver a seguir. Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, é preso na operação da Polícia Civil e do Ministério Público. Voltamos já. A nossa Constituição inaugurou um novo regime para a nossa democracia, restabelecendo o regime democrático e também trazendo diversos direitos e garantias fundamentais à população. Para além disso, inaugurou trazendo a Defensoria Pública como importante instituição na defesa do regime democrático. O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz foi preso numa operação do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo.
Ele estava em um sítio em Atibaia, interior paulista. Queiroz é um dos investigados no inquérito sobre a rachadinha, um esquema que supostamente obrigava servidores da Assembleia Legislativa do Rio a devolverem parte dos vencimentos ao então deputado Flávio Bolsonaro. O mandado de prisão de Fabrício Queiroz foi expedido pela Justiça do Rio de Janeiro. O ex-assessor parlamentar estava num sítio de Atibaia, interior do estado de São Paulo. Queiroz trabalhou para o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Civil chegou cedo para cumprir a ordem de prisão. A operação também tem como alvo Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz. Segundo o Ministério Público no Rio de Janeiro, ela está foragida. Foram autorizadas ainda a busca, apreensão e afastamento de funções públicas de um servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 2 ex-funcionários da casa e um advogado. Fabrício Queiroz foi alvo de investigações em 2018, quando o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, identificou movimentações atípicas na conta do policial militar aposentado entre 2016 e 2017. Valores na casa de R$ 1.200.000. O Superior Tribunal Militar condenou uma mulher que fraudou 285 vezes documentos da Capitania dos Portos em Santa Catarina. A Capitania dos Portos é responsável para cumprir a lei e fiscalizar os serviços náuticos, sejam eles marinhos, fluviais ou de rios. Na cidade de São Francisco, em Santa Catarina, uma mulher civil que atuava como despachante falsificou documentos para obter vantagens ilícitas, levando prejuízo à administração militar. As fraudes ocorreram entre 2014 e 2017. A despachante recebia valores de seus clientes para quitação de dívidas à Capitania dos Portos. Mas, em vez de fazer o pagamento, ela embolsava o dinheiro e apresentava documentos falsificados à fiscalização. As fraudes eram diversas, desde a adulteração das notas do Guia de Recolhimento da União a agendamentos dos pagamentos que, em seguida, eram cancelados. Após a investigação, a Organização Militar da Marinha identificou que os prejuízos foram arcados por quem contratou o serviço da mulher. Ela foi condenada e a defesa recorreu ao Superior Tribunal Militar. Ao analisar o processo, o ministro Odilson Sampaio Benzi ressaltou que a conduta praticada pela acusada é perfeitamente compatível com o tipo legal previsto no artigo 251 do Código Penal Militar, crime de estelionato, que ficou claro por meio de provas materiais e testemunhais. Ele confirmou a sentença da primeira instância, condenando a ré a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão por estelionato. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou a tabela atualizada com a divisão dos recursos do fundo eleitoral destinado aos partidos políticos para as eleições municipais. O total de recursos distribuídos entre as 33 legendas foi de pouco mais de 2 bilhões de reais. Com o novo cálculo, o PT receberá o maior montante, 201 milhões, seguido pelo PSL, com cerca de 199 milhões. A lista com todos os valores você encontra no site do TSE, tse.jus.br. Os mandatos do prefeito e do vice da cidade gaúcha de Seberi foram cassados pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros reformaram a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, que manteve os diplomas de Cleiton Bonadiman e Galvão Bueno Sobrinho. O TRE entendeu que o depósito de mais de 55 mil reais, feitos em dinheiro vivo na conta da campanha de Cleiton e Galvão, não seria suficiente para a pena de cassação de mandato. Mas o plenário do TSE considerou a irregularidade grave e definiu, por maioria, cassar os mandatos. 83% das verbas de campanha enquadradas como irregulares e, posteriormente, destinatárias de um ajuste de contas feito de modo a evidenciar que os depósitos em dinheiro vivo foram levados a efeito após o procedimento das eleições, o que por si só não revelaria uma irregularidade a demandar uma sanção gravosa, mas verificado o conjunto dos elementos que compõem o que se denomina de disputa com legitimidade e normalidade e que chama a colação a paridade de armas, creio que a dimensão objetiva deste percentual, portanto,
mais do que 2/3 das verbas de campanha. E a disputa eleitoral, que deve ser o tanto quanto possível imunizada da influência do poder econômico, por este fundamento exclusivamente e objetivo, eu estou acompanhando a divergência, senhor presidente. Em outro julgamento, o TSE manteve o mandato de Camilo Cristófaro Martins Júnior, eleito vereador pela cidade de São Paulo em 2016. Camilo também era acusado de receber doação irregular durante a campanha. Mas, no caso dele, o plenário entendeu que a quantia sem origem identificada não foi grande o bastante para influenciar a votação. Nenhuma dessas circunstâncias se faz presente. A doação foi efetivamente declarada na prestação de contas. A doação transitou pela conta corrente. Não há indicativo de que o candidato atuou ativamente para a doação ou mesmo que tivesse ciência da condição da doadora. Os ministros também mantiveram os mandatos de Renato Gama Lobo e Valmor Berreta, eleitos prefeito e vice de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Os dois foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado por abuso de poder econômico. Mas o TSE entendeu que não houve irregularidade na demissão de um servidor que apoiava adversários de Renato e Valmor. O desligamento ocorreu 10 dias após as eleições. Segundo, as postagens e demais manifestações políticas do funcionário supostamente perseguido prosseguiram sem interrupção, tanto que supostamente acarretaram a propaganda represália. E 3, não consta dos autos ser o funcionário um digital influencer de relevância no município no aspecto político, com todo respeito. Desse modo, na espécie, repisa-se a normalidade e a legitimidade dos mandatos obtidos, bens jurídicos tutelados, não estiveram ao alcance da conduta, justamente porque a demissão é posterior ao pleito e, no que pertine a este, a cooptação não logrou êxito ante o esclarecimento incontroverso de que as manifestações partidárias negativas em face da chapa seguiram-se após as ameaças. E no próximo bloco, defensorias públicas recorrem à justiça por mais transparência nas informações nos casos de coronavírus no país. A gente volta já. A Constituição é como o oxigênio que você respira. Você inspira o oxigênio e nem percebe que ele está alimentando a sua vida. Com a Constituição é exatamente a mesma coisa. Ela regula as suas relações jurídicas, regula a sua vida e você nem percebe. As defensorias públicas do Estado de São Paulo e da União encaminharam uma ação civil pública à Justiça pedindo que as informações sobre os casos de coronavírus sejam coletadas e divulgadas de forma mais detalhada para melhorar o mapeamento da doença no país e as ações de combate à Covid-19. O pedido é para que os órgãos responsáveis pelas informações divulguem os números do coronavírus, incluindo gênero, raça ou cor e a localidade onde as pessoas vivem. A ação civil pública foi encaminhada à Justiça Federal em São Paulo e pede que o município, o Estado de São Paulo e a União aprimorem a forma como são identificados os pacientes infectados pela doença e que os dados sejam divulgados nas coletivas de imprensa e nos boletins diários, com números do coronavírus no país. O documento cita que 36% das pessoas que morreram por causa da Covid-19 ou síndrome respiratória aguda no estado de São Paulo não têm identificadas a cor ou raça, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. As defensorias também pedem ações de combate ao coronavírus junto à população negra mais vulnerável, como é o caso dos quilombolas, e afirmam que o aprimoramento na coleta e divulgação das informações auxilia o Estado a mapear a doença e a desenvolver políticas públicas de enfrentamento ao coronavírus. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já estabeleceu regras para a retomada das atividades presenciais no Judiciário do Estado. Por causa da pandemia do novo coronavírus, apenas o atendimento de urgência estava funcionando. A administração do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está organizando o retorno gradual às atividades presenciais nas unidades judiciárias e administrativas do TJRS.
atenta às recomendações das autoridades sanitárias, elaborou uma cartilha de plano de retorno às atividades presenciais com distanciamento controlado, que está sendo realizada em fases. Na primeira fase, inicia o trabalho interno de forma gradual até o dia 28 de junho, com o efetivo mínimo necessário para viabilizar a atividade jurisdicional, com o expediente interno das 13 às 19 horas. Vai ser uma fase de trabalho interno, onde nós não atenderemos ao público. O retorno do atendimento a advogados e entes públicos em horários pré-definidos e a retomada dos prazos nos processos físicos acontecerá a partir do dia 29 de junho. A partir do dia 29, nós teremos atendimento a um público, porém um público restrito, advogados, entes públicos e partes que forem convocadas para algum ato processual. Estamos desenvolvendo várias reuniões com os gestores, com diretores de foro, tirando algumas dúvidas, reportando a outras áreas para respostas das dúvidas que estão ocorrendo e expedimos uma cartilha orientativa. Essa cartilha traz regras gerais e os casos específicos serão resolvidos pelos gestores de cada unidade. As fases subsequentes do plano de retorno gradual às atividades presenciais serão apresentadas em momento oportuno, conforme monitoramento dos casos de Covid-19 e evolução do cenário no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Todas essas fases tiveram como premissa a proteção e preservação da saúde dos nossos colaboradores e das pessoas que tiverem que circular nos nossos prédios. A partir da experiência que nós tivermos com essas fases, nós veremos e estudaremos como serão as fases subsequentes, como será o atendimento ao público em geral, mas não ficou determinada ainda a data para que a gente possa avaliar como vai ser a nossa experiência nessas fases subsequentes. Cada vez mais a Justiça investe na solução de conflitos por meio de acordos entre as partes. Uma das ferramentas é a mediação. Você vai ver agora um caso de sucesso no Superior Tribunal de Justiça que mostra que o acordo pode ser feito em qualquer fase do processo. Fazer com que as partes encontrem na negociação a melhor saída para pôr fim ao conflito e evitar o litígio é o objetivo da mediação. E nada impede que ela seja usada quando o processo chega a uma instância superior. A ideia da solução consensual em qualquer fase do processo ganhou ainda mais força depois de uma mediação de sucesso no Superior Tribunal de Justiça. O caso, que tramitava em segredo de justiça, chegou ao tribunal em 2013. O ex-casal, separado desde 2011, concordou com o procedimento de mediação em 2019. O desafio era conseguir um acordo que envolvia questões relacionadas a transferências de cotas empresariais, indenizações, pagamento de dividendos e partilha de bens. O relator do recurso especial, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, foi quem sugeriu a tentativa de solução negociada. Eu observei, era um grande número de recursos que estavam chegando no STJ, de incidentes ocorridos durante a partilha de bens e a separação do casal. E eu notei o seguinte, olha, eu vou ficar julgando isso durante os próximos 10 anos e nós não vamos resolver realmente a causa do problema. E é um problema para as pessoas e é um problema também para as empresas dessa família. E aí, então, foi a minha percepção da possibilidade de utilização, então, da mediação, embora já estivéssemos no STJ, numa instância especial. A mediação, regulamentada na Lei 13.140 de 2015, é uma forma de solução de conflitos e precisa da atuação de um mediador, uma terceira pessoa independente e imparcial. O papel dela é ajudar as partes que estão em conflito a chegar a um acordo satisfatório para os dois lados. Indicados pelo relator como mediadores, o ministro aposentado do STJ, Aldir Passarinho Júnior, e a advogada Juliana Loz de Andrade Rodrigues foram aceitos pelas partes. Diante de uma briga que se arrastava há anos na justiça, eles enfrentaram alguns desafios. Ela não tem um caminho assim pavimentado e reto como um processo civil. Ele é muito amplo, ele é muito individualizado, ele depende das pessoas envolvidas e dos próprios mediadores. Então, às vezes, você tem que ter mais reuniões com uma parte do que com outra,
E o que não significa que quebra de paridade de armas, não há isso na mediação. Então, essa confiança dos mediadores é muito importante. Você passa 10, 15 anos com um problema, você tentou resolver e não conseguiu, você pensa assim, o que é que esse processo vai trazer que eu não consegui trazer, ou que nós não conseguimos fazer ainda? Então, é difícil convencer que o processo pode funcionar. Mas quando o advogado ele tem uma certa experiência com mediação, ele tem uma certa experiência com solução consensual, ele estimula bastante o cliente a pensar, a trabalhar. O processo de negociação supervisionado pelo STJ ocorreu durante cerca de 1 ano e, no final, as partes chegaram a um acordo. O resultado foi o encerramento de pelo menos 15 ações civis e de família em diferentes instâncias judiciais, incluindo o recurso especial no STJ. No STJ é um momento oportuno, porque a coisa está madura, já veio de uma decisão de primeiro e segundo grau, e aí talvez tenha uma compreensão também dessas entidades de perceber que ali talvez seja o momento de se fazer uma mediação para se chegar a uma solução. Sem dúvida alguma, eu também sou um entusiasta da mediação, da conciliação, da arbitragem, como métodos alternativos de solução dos conflitos, desafogando o judiciário e deixando, então, o judiciário cuidar daqueles processos remanescentes em que não foi possível esse acordo entre as partes para encerrar aquele litígio. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.